Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. A Bíblia contém muitas belas histórias, mas você já percebeu que também inclui algumas feias? Sem dúvida, os últimos 3 capítulos do livro de Juízes contam uma das histórias mais feias de toda a Bíblia. É um exemplo de como os pecados de pessoas que desrespeitam a vontade de Deus podem causar danos graves para elas mesmas e para muitas outras pessoas. Um casal de viajantes, acompanhado por um servo, parou uma noite na cidade de Gibeá, que pertencia à tribo de Benjamim, uma das 12 tribos de Israel. Um homem velho na cidade abriu sua casa e ofereceu hospedagem para eles, mas alguns homens da cidade chegaram a insistir que este senhor entregasse seu hóspede com a intenção de abusar sexualmente o homem que visitava sua cidade. Este homem não queria ser estuprado por outros homens, e para evitar esta violência contra sua pessoa, ele lhes entregou sua concubina. Esses homens de mau caráter estupraram a mulher durante a noite. No dia seguinte, o homem encontrou o corpo dela na frente da casa. O viajante, indignado por causa desta violência contra sua concubina, convocou a nação de Israel para exigir justiça. Os outros benjamitas recusaram entregar os culpados e uma guerra começou. Nos primeiros 2 dias da batalha, as tribos que se consideravam justas perderam 40.000 homens, mais do que todos os soldados de Benjamim. Depois das derrotas desses primeiros 2 dias, os israelitas ficaram confusos, porque Deus deixou as tribos justas sofrerem tanto. Não foram os benjamitas que cometeram o crime horrível? Eles não entenderam as derrotas. Foi somente no 3º dia que os benjamitas perderam, sendo quase aniquilados no campo de batalha. Neste caso, nosso privilégio de olhar para todo o contexto pode nos ajudar a compreender o que aconteceu. Sem dúvida, alguns benjamitas cometeram um crime terrível e outros da tribo erraram em protegê-los da justiça que eles mereciam. Mas o homem que entregou a mulher para ser estuprada e morta não errou também? Ele não deveria ter protegido a mulher, até colocando a própria vida em risco para cuidar dela? Se os israelitas tivessem apurado todos os fatos antes de entrar no campo de batalha, talvez a justiça poderia ter sido aplicada sem tantas mortes. Tanto o homem que entregou a mulher, como os homens que estupraram essa mulher, teriam sido condenados por seus atos. Mas, sem se importarem com todos os fatos, os homens das outras tribos precipitaram e pagaram um preço alto nas batalhas. Hoje, algumas pessoas acham que em qualquer conflito, os 2 lados estão errados. Mas nem sempre é verdade. Às vezes, há uma parte justa e outra parte culpada. Mas na guerra que levou à morte de 40.000 israelitas e 25.000 benjamitas, quase acabando com a tribo de Benjamim, as 2 partes estavam erradas. Essa história é uma maneira dramática e trágica de nos lembrar da importância de sermos justos. Seja uma mãe cuidando de seus filhos pequenos, um professor resolvendo um problema entre alunos, um juiz mediando uma disputa entre cidadãos ou irmãos em Cristo tentando resolver um problema numa igreja. O mesmo princípio se aplica. Precisa ouvir os 2 lados da história e avaliar os fatos com imparcialidade. Quando alguém se queixa de outro, lembre-se do princípio de Provérbios 18, versículo 17. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Se ouvir apenas um lado da história,
Pode ser movido por compaixão e amizade a concordar com a pessoa que traz a queixa. Mas quando ouvir o outro lado, sua opinião pode mudar. No mesmo capítulo de Provérbios, encontramos mais um princípio fundamental para compreender e até resolver problemas entre pessoas. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Provérbios 18, versículo 13. Quando você se envolve com os problemas dos outros, tentando ajudá-los, procure sempre ouvir para ter certeza dos fatos e sempre ouça os dois lados da história. Conseguiu acertar a pergunta de ontem? O rei Saul e o apóstolo Paulo vieram de qual tribo de Israel? Alternativas: A. Benjamim, B. Judá, C. Efraim ou D. Gade. A resposta certa, que até tem a ver com a mensagem de hoje, é a tribo de Benjamim. Como diz 1 Samuel 9, versículo 21, que Saul era da tribo de Benjamim, e em Filipenses 3, versículo 5, Paulo disse que ele também era da tribo de Benjamim. E a pergunta de hoje: conforme o livro de Gênesis, quem foi o primeiro homem que não viveu 900 anos ou mais? Alternativas: A. Adão, B. Metusalém, C. Abel ou D. Enoque. A resposta vem no final do episódio 411. E aplicando a mensagem de hoje, vamos procurar ser sempre justos em lidar com conflitos que surgem entre pessoas. Lembrando que nós servimos um Deus que é perfeitamente justo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.